Oi, eu sou Fabiane Rodrigues, você está no canal Assista Antes de Dormir, um canal sobre curiosidades, casos criminais, mistérios, indicações de filmes e séries e resenhas de livros. Sejam todos muito bem-vindos. Bom, sempre às sextas eu trago aqui para o canal os maiores casos criminais que aconteceram tanto aqui no Rio de Janeiro como pelo Brasil e pelo mundo, que ficaram marcados e que chocaram a sociedade. E hoje eu vou trazer um caso que já é muito famoso, bastante conhecido, um crime que aconteceu na década de 90, que marcou muito, uma época em que nem todos podiam ter acesso à televisão, né? Nem todos possuíam um aparelho de TV em casa, e quem não tinha, tinha que se reunir na casa de algum vizinho para conseguir assistir alguma novela. E de repente, no final do ano de 1992, o Brasil parou com a notícia que uma atriz que era a protagonista de uma novela das 8, que estava sendo exibida ainda, né, que estava ainda em exibição, foi brutalmente assassinada pelo colega de elenco. E o caso de hoje vai ser da atriz Daniela Pérez. E como esse caso até hoje é muito falado, né, muito famoso, inclusive vários youtubers já fizeram vídeos contando esse caso, eu decidi falar sobre isso também, só que de uma forma diferente. Eu não vou estar contando a história toda, tipo, como que aconteceu, como que foi o crime, como que o assassino foi pego, como que foi o julgamento e blá blá blá. Não, eu decidi trazer esse vídeo de uma forma diferente. Eu decidi dividir esse assunto em tópicos. Então, esse vídeo vai ser mais de curiosidades sobre esse caso. Então, o vídeo vai ser os 15 fatos mais bizarros, mais macabros e mais assustadores sobre o caso de Daniela Pérez. Até porque esse é um caso que, se você for parar para pesquisar mais a fundo, você vai ver que a história é bastante assustadora. Tem muitas coisas bizarras e macabras envolvidas nesse crime. Então é isso, gente. Eu espero que vocês gostem desse vídeo. E esse é mais um vídeo do quadro Sextas Sombrias. Quinze fatos bizarros sobre o caso Daniela Pérez. Fato número 1. A motivação do crime. Bom, Daniela Pérez era uma atriz protagonista da novela que estava sendo exibida no ano de 1992. Ela era a protagonista da novela De Corpo e Alma, e o crime aconteceu dia 28 de dezembro daquele ano. E ela era uma atriz que, além de ser filha da autora da novela em que ela atuava, ela também estava fazendo um trabalho super brilhante na novela, que era uma novela também de grande sucesso na época, né, a novela De Corpo e Alma. E o Guilherme de Pádua, que foi o assassino dela, colega de elenco, ele era o par romântico dela, porém, ele não era o par romântico principal. O par romântico principal, oficial dela mesmo na novela, era o ator Fábio Assunção. Tanto é que no roteiro da novela já estava escrito que ela ia terminar com o Fábio Assunção na novela, então já estava determinado, já estava escrito que iria ser assim. Então, o papel do Guilherme na novela, na verdade, era ser um elemento atrapalhador da vida do casal principal, que no caso era a Daniela e o Fábio Assunção. E o personagem do Guilherme, diga-se de passagem, né, era um personagem machão, ciumento, possessivo. Então, quer dizer, o papel do Guilherme na novela era um papel secundário, não era papel de protagonista, entendeu? Só que o ator Guilherme de Pádua não estava satisfeito com o papel dele.
Ele era um ator iniciante que veio do teatro, foi parar numa novela de grande sucesso, só que mesmo assim ele queria muito mais do que aquilo. Ele queria conseguir a atenção da mídia, ele queria subir na carreira de qualquer jeito, entendeu? Tanto é que ele passou a atropelar muito as coisas. Ele passou a assediar a Daniela Pérez. Ele começou a bajular essa menina. Ele chegou até a forçar um relacionamento com ela, porque ele acreditava que por ela ser filha da Glória Pérez também, que era a autora da novela, ele iria conseguir mais cenas na novela, entendeu? Ele iria conseguir se destacar mais. Então, ele queria sim que o personagem dele e o personagem da Daniela, a personagem da Daniela, tivessem sim terminado juntos para ele obter mais vantagens na carreira dele. Então, a motivação do crime, na verdade, foi uma disputa de ego, uma disputa de poder, uma disputa pela fama, entendeu? Porque o Guilherme, que foi o assassino dela, na verdade, ele era um cara bastante egocêntrico. Ele queria ter atenção de qualquer jeito, queria se destacar na novela de qualquer jeito, entendeu? Por mais que ele estivesse na Globo, atuando na novela das 8, junto com a Daniela, ele queria muito mais do que aquilo, sabe? Então, por isso que ele passou a assediar a Daniela, entendeu? Tentando persuadir ela a convencer a mãe dela a reescrever o roteiro para que ele tivesse terminado justamente com a Daniela na novela. E como ele não conseguiu isso, como ele não conseguiu atingir esse objetivo dele de conseguir mais atenção na mídia, ele decidiu se vingar e daí aconteceu o assassinato da Daniela Pérez, que na verdade foi uma vingança dele contra a Glória, né? Então, na minha opinião, o que pesou mais pro lado da Daniela, para ela ter atraído uma pessoa tão mal intencionada como o Guilherme foi justamente o fato dela ter sido protagonista da novela das 8, que estava sendo exibida na época que ela foi assassinada, e o fato dela ser filha da autora daquela novela, entendeu? Então foi uma junção desses dois fatores, porque se ela fosse só atriz protagonista de uma novela, com certeza não iria acontecer essa atrocidade que levou esse fim tão bárbaro dela, entendeu? Fato número 2, as contradições da versão que o Guilherme deu do assassinato dele, do crime que ele cometeu contra a Daniela, né? Depois que esse crime veio à tona, que o corpo da Daniela foi achado e que descobriram que ele que foi o assassino, ele deu versões totalmente contraditórias. Na verdade, essas versões que ele deu para a polícia foram coisas assim totalmente estranhas, sem pé nem cabeça. Uma das versões que ele deu é que ele teria matado a Daniela para tentar, para dar a impressão que tinha sido um assalto que tinha acontecido com a Daniela, entendeu? Ele até chegou a afirmar para a polícia que os dois tinham sido amantes, que estavam tendo um caso, mesmo ela sendo casada e ele sendo casado também. Ele falou para a polícia que os dois tinham sido amantes. E ele falou que depois das gravações, ele e a Daniela foram para a Barra da Tijuca para conversar. Aí ele disse que chamou ela para uma conversa para dar um fim àquele caso, o caso que eles estavam tendo, né? E ele disse que a Daniela teria se revoltado contra ele, que ela teria tentado atacar ele com uma tesoura. Aí ele, para se defender, deu um golpe no pescoço dela, que foi aquela conhecida gravata, né? Aí, como a Daniela desmaiou devido àquele golpe, ele pensou que ela já estava morta. E depois ele disse que pegou a tesoura e atacou a Daniela, né? Perfurou o corpo da Daniela para passar a imagem para a polícia que ela teria reagido a assaltantes.
E o mais engraçado é que ele também chegou a argumentar que ele estava sendo assediado pela Daniela. Só que na verdade era ele que estava assediando a menina, como eu falei no início, né? Que ele estava tentando bajular ela para conseguir se destacar mais na novela. Só que assim que ele foi desmascarado pela polícia, ele disse que ela que estava assediando ele, ela que estava tentando ameaçar ele, que estava querendo destruir ele profissionalmente. E ele também disse que a Daniela, segundo ele, teria usado de artifícios para levar ele para o matagal onde o corpo dela foi encontrado e que ela tentou beijar ele à força. Só que como ele recusou o beijo que ela tentou dar nele, ela teria se revoltado e tentado atacar ele com uma tesoura, entendeu? Só que ele também deu outra versão para a polícia super estranha também. Ele disse que primeiro não atacou não, ele deu golpe no pescoço da Daniela para tentar se defender e vendo que ela estava desmaiada, né, que ela teria caído desfalecida, ele pegou a tesoura e atacou na tentativa de salvar a vida dela. Então, na verdade, assim, essas versões que ele deu para a polícia foi uma coisa totalmente sem pé nem cabeça, né? Só que a verdade mesmo dessa história, a real mesmo, é que esse crime, na verdade, foi premeditado. O Guilherme, no dia que ele cometeu o crime, ele já sabia que ia matar a Daniela, ele já tinha determinado na cabeça dele que iria ter essa atitude monstruosa que ele teve. Na verdade, ele já tinha planejado tudo na cabeça dele. E esse crime, inclusive, contou com a Paula Tomás, que era a esposa dele na época, entendeu? Tanto que ela foi escondida no banco de trás do carro do Guilherme, no dia que os dois saíram para cometer o crime, entendeu? Tanto é que, detalhe, a Paula Tomás tinha levado o lençol e um travesseiro para entrar disfarçada no carro do Guilherme. Aí, no momento que o Guilherme sai para atacar a Daniela, no momento que ele abordou ela, a Paula sai e ajuda o Guilherme a matar a Daniela. E a Paula, inclusive, estava grávida de 4 meses na época. E esse crime, na verdade, foi uma emboscada que os dois armaram contra a Daniela para pegar essa menina no momento de inocência que ela teve, entendeu? E esse crime aconteceu depois que os dois gravaram o último capítulo deles juntos. A Daniela tinha ido embora dirigindo o carro dela, né? Ela estava seguindo o rumo dela. Aí o Guilherme, ele seguia dirigindo atrás do carro da Daniela, na verdade ele estava perseguindo ela. Aí no momento que a Daniela parou no posto de gasolina para abastecer o carro, o Guilherme deu uma fechada no carro dela. Aí depois saiu ele, saiu a Daniela e no momento de confronto, de discussão que os dois tiveram, provavelmente, ele ataca a Daniela. E a Paula, que estava escondida no carro dele, também sai para atacar, sai para ajudar ele a atacar, entendeu? Terceiro fato bizarro sobre o caso Daniela Pérez. Guilherme de Pádua, ele tinha um passado bem sombrio. Algum tempo depois que o crime aconteceu, descobriu-se que ele já tinha tido uma vida bastante complicada antes dele atuar na novela da Globo. Descobriu-se que ele já tinha sido stripper e garoto de programa. Fato número 4. A insatisfação do Guilherme com o papel dele na novela da Globo. Na última semana de 1992, a participação dele na novela havia diminuído de uma forma bastante significativa. Tanto que ele não gostou de ter essa participação dele na novela reduzida, pelo fato dele estar aparecendo menos, ele não gostou. E foi isso que motivou a perseguição dele contra a Daniela, como eu falei no início também, né? Tanto é que esse fato da perseguição dele estava sendo observado pelos colegas de elenco. E o ponto que chama muita atenção nessa história também é que o último capítulo que ele e a Daniela gravaram juntos
era justamente sobre o rompimento do namoro deles na novela. Eram cenas em que a personagem da Daniela ia terminar com o personagem do Guilherme de Pádua, terminou, na verdade, né? E depois que essas cenas foram gravadas, o Guilherme de Pádua saiu chorando copiosamente no set. Então, o ator chorou de tal forma que foi como se ele tivesse sentido a dor do personagem dele, que terminou com o personagem da Daniela, né? E o fato mais crucial dessa história é que poucas horas depois que essas cenas foram gravadas, foi quando aconteceu o crime em que a Daniela foi a vítima, né? O Guilherme matou a Daniela depois que essa cena foi gravada. Fato número 5. A perseguição do Guilherme contra a Daniela era uma coisa tão doentia que ele chegou a colocar medo nela. Porque, assim, embora os atores tentassem procurar manter uma relação de amizade totalmente cordial com os colegas de elenco, o clima no set às vezes era tenso. Teve um dia que, se eu não me engano, foi depois mesmo que eles gravaram a cena, que foi antes do crime acontecer, né? Ele havia deixado um bilhete no camarim da Daniela. Ninguém sabia sobre o que era o bilhete, mas depois que a Daniela leu, ela ficou nervosa de uma tal maneira que todo mundo percebeu, sabe? Foi uma coisa fora do normal. E alguns funcionários chegaram a questionar ela do que se tratava aquele bilhete, só que ela não quis tocar nesse assunto. Fato número 6. Daniela Pérez foi morta em um ritual de magia negra. O corpo dela foi encontrado em um matagal, na Barra da Tijuca, como todo mundo sabe, né? Só que o cenário daquele crime foi uma coisa totalmente bizarra, tanto que tem vários fatores, vários indicativos naquele local do crime, onde o corpo dela foi encontrado, que indicam que ela teria sim sido morta em um ritual de magia negra. O corpo da Daniela foi encontrado envolto por um círculo de fogo, entendeu? O corpo dela estava envolvido por um círculo de fogo. Algumas chamas já estavam apagadas quando o corpo dela foi achado, e na mão dela havia uma mancha vermelha que era uma substância que a perícia não soube identificar, entendeu? E essa mesma substância vermelha também foi encontrado no tronco de uma árvore próximo ao corpo dela. E outro fator também que indica que ela foi morta em ritual de magia negra é que próximo ao corpo dela havia várias ossadas de animais que estavam serrados por uma serra elétrica, e esses ossos de animais estavam posicionados de forma geométrica, entendeu? Estavam posicionados de uma forma proposital, e ela também foi morta na última noite de lua nova, que é considerada como a lua do sacrifício, entendeu? Ela foi morta na última semana, na última segunda-feira de 1992 e na última noite de lua nova. E o principal fator que também enfatiza o fato dela ter sido morta em um ritual satânico foi justamente o fato do corpo dela ter sido perfurado por um punhal, porque o punhal ele também é muito utilizado em rituais satânicos. E também outro detalhe desse crime é que ela sofreu 8 perfurações em volta do coração dela, entendeu? Que é outro fator que também indica essa teoria, né? Fato número 7. Outra coisa também muito estranha desse crime é que, embora ela tenha sido morta por estrangulamento e por ela ter tido o corpo perfurado, ela teve 18 perfurações no corpo dela por um punhal, né? Mas o que levou mesmo, o que causou a morte dela, foi ela ter sofrido uma grande hemorragia devido às perfurações. Então, quer dizer, ela morreu devido à grande perda de sangue que ela sofreu, entendeu? Tanto é que consta na certidão de óbito da atriz
que ela morreu devido a uma anemia profunda, ou seja, ela perdeu muito sangue nesse crime, mas muito sangue mesmo. E o mais macabro desse caso é que no local do crime não havia nenhum sangue no corpo da Daniela. Também a polícia não encontrou nenhuma marca de sangue no carro do Guilherme de Pádua, entendeu? Porém, o porteiro do prédio onde moravam os assassinos afirmou ter visto a Paula Tomás, a esposa do Guilherme, que participou nesse crime também. O porteiro viu ela jogando fora um lençol todo encharcado de sangue. E eu devo frisar também que em um ritual de uma seita satânica, como foi o caso aí, esse caso desse crime, em uma seita satânica é muito comum que se faça a colheita de um sangue de um ser vivo, que pode ser um animal ou o sangue de uma pessoa. É muito comum que se colete o sangue de um ser vivo para depois se fazer uma possível oferenda, entendeu? Fato número 8. A ligação do Guilherme de Pádua com a religião também era uma coisa muito esquisita e muito bizarra. Na época, ele afirmava que era espírita, porém, testemunhas afirmam que ele também era adepto de magia negra. O ator Maurício Matar, que chegou a contracenar com ele, não sei se foi nessa novela de Corpo e Alma ou se foi em outra novela, o ator Maurício Matar, ele afirmou em um depoimento que o Guilherme de Pádua andava com uma imagem, ele carregava uma imagem que causava muito medo nos bastidores, né? Que causava muito medo entre os colegas de elenco. Era uma imagem que o Guilherme chamava de Pai Chicão. E essa informação também foi confirmada por uma funcionária da residência onde ele morava. Ela também disse que ele carregava essa imagem por onde ele ia. Ele também costumava fazer rituais e oferendas para essa imagem. E depois que esse crime aconteceu, a mãe do Guilherme decidiu quebrar essa imagem para não complicar a vida dele, entendeu? E essa imagem de Pai Chicão, conforme o Guilherme costumava chamar, essa imagem nada mais é do que um preto velho da Umbanda. E as cores que mais prevalecem dessa imagem são preto, vermelho e branco. E um detalhe bastante curioso dessa história também é que a residência do Guilherme, a residência que ele morava com a esposa dele na época, a Paula Tomás, a casa deles era toda mobiliada pelas cores preto e vermelho. Também havia fitas vermelhas amarradas por toda parte da casa deles e ninguém podia tocar nessas fitas. E outro detalhe também muito estranho é que o Guilherme se casou com essa esposa aí, se casou com a Paula Tomás. Os dois se casaram vestidos de branco e de vermelho. Fato número 9. A frieza do assassino. Depois que a Daniela foi morta, antes do Guilherme ter sido desmascarado pela polícia, ele chegou a consolar a mãe dela e o marido dela, o Raul Gazola. Parece que ele chegou a comparecer no velório também, consolando os familiares. E ele também disse para a mãe dela, se eu não me engano, que logo o assassino iria ser pego. Então, quer dizer, ele agiu como se não tivesse sido ele o assassino. E o mais engraçado é que depois que veio à tona que foi ele que matou, ele não demonstrou nenhum remorso e nenhum arrependimento por ter matado a Daniela. Fato número 10. O Guilherme de Pádua também era um cara muito estranho. Algumas pessoas que chegaram a conviver com ele afirmam que ele era um cara de poucos amigos e que uma hora ele estava legal e outra hora ele não estava, não queria falar com ninguém. Então ele era cheio de altos e baixos, né? Fato número 11. A relação do Guilherme de Pádua com a esposa dele, na época, a Paula Tomás, eles tinham um relacionamento muito estranho. Era um casamento marcado pela obsessão, pelos ciúmes
entendeu? Então, a Paula Tomás, ela era bastante ciumenta e o alvo do ciúme dela era justamente a Daniela Pérez. E, inclusive, a Paula Tomás, ela também tinha um histórico de ter sido muito ciumenta nos relacionamentos anteriores dela, entendeu? Descobriram que ela já tinha tido um comportamento agressivo com outras mulheres, só que, infelizmente, a Daniela Pérez foi a única que não viveu para contar essa história, né? Então, o relacionamento do Guilherme com a Paula Tomás era um relacionamento muito doentio, ao contrário do casamento da Daniela Pérez, né? A Daniela Pérez era super amorosa com o marido dela, ela e o Raul Gazola eram um casal muito apaixonado, entendeu? Tanto que ela queria ter filhos com ele, eles eram muito carinhosos com o outro. Então, o casamento da Daniela Pérez era justamente o oposto do casamento do assassino dela, né, do Guilherme de Pádua. E outro detalhe que eu esqueci de contar também é que a Paula Tomás chegou a fazer um pacto de fidelidade com Guilherme de Pádua, entendeu? Em que eles tatuaram nas partes íntimas o nome dos seus parceiros. Então, a Paula Tomás tatuou na virilha o nome do Guilherme e o Guilherme tatuou no pênis o nome da Paula. Fato número 12. Além desse estranho pacto de fidelidade que o Guilherme e a Paula fizeram em forma de tatuagem, em que cada um tatuou o nome do outro na parte íntima, os dois fizeram também um pacto de sangue, também em forma de tatuagem. No tornozelo desse casal, eles haviam tatuado a inicial Z, F, e também haviam tatuado, entre aspas, a palavra pai, bem e mal. Os dois tatuaram também a palavra cabra, além dessas palavras que eu citei, e tudo em coloração vermelha e branca. E as iniciais que eu citei, que eles tatuaram no tornozelo, que foi a inicial Z e F, eu tô lendo aqui porque eu não consigo gravar de cabeça. Z, na verdade, significa Zebu, e F é Ferrabras, que na verdade são dois símbolos do demônio. Fato número 13. Guilherme de Pádua, antes dele atuar na novela da Globo com a Daniela, ele também havia atuado no teatro, ele veio do teatro, na verdade, e no teatro ele já havia interpretado um personagem que era um assassino, e o ator se vangloriava por isso. Fato número 14. Guilherme de Pádua, depois que cometeu o crime, ele fugiu dentro de um porta-malas de um carro. Ele seguiu para Belo Horizonte, que é a terra natal dele. Ele dormiu na casa de um parente e depois seguiu para Goiânia. Fato número 15, que é o último fato que eu vou citar nesse vídeo, que foi a reação assustadora que o Guilherme de Pádua teve depois que ele concluiu as atrocidades que ele fez no momento do crime. Depois que ele matou a Daniela, depois dele ter atacado ela com um punhal, ele ainda teve a gentileza de abaixar os braços da vítima, porque ele sabia que ela ia ser fotografada. Ele teve a gentileza de abaixar os braços dela naquele matagal para que ela não ficasse tão feia. Bom, agora eu já terminei de falar esses 15 fatos e eu vou fechar esse vídeo com uma conclusão. Esse é um caso criminal que eu escuto falar desde que eu era criança. Eu não lembro exatamente do dia em que o Brasil parou, quando aconteceu essa barbaridade aí, porque eu era muito pequena, então eu ainda não tinha assim muita noção das coisas para acompanhar o fato, um caso criminal, mas desde que eu era pequena eu escuto falar. E assim, dá muita tristeza, né, de você escutar notícias como essa. E assim, é um crime que foi marcado não só pela barbaridade, pela brutalidade, como também pela inocência da vítima, porque eu tenho certeza que a Daniela foi pega no momento de inocência dela, entendeu?
E toda vez que eu visualizo a imagem dela, toda vez que eu vejo fotos dela, toda vez que eu vejo ela em vídeos, a impressão que eu tenho é que ela era uma pessoa muito boa, muito doce, muito ingênua, que infelizmente foi vítima, né? Foi alvo fácil para um assassino como o Guilherme de Pádua. O Guilherme agora é evangélico, né? Tem até canal no YouTube, mas mesmo assim eu não acredito que ele mudou. Com certeza eu não acredito, porque se ele não teve nenhum remorso em ter cometido o crime, essa barbaridade que ele cometeu, ele também pode ser capaz, pode muito bem ser capaz de matar outra pessoa. Eu espero que não. E assim, o fato é que ele nutre o desprezo pela Glória Pérez até hoje, por ela não ter feito a carreira dele subir conforme ele queria, entendeu? Ele com certeza já foi xingado muitas vezes nas redes sociais, e com razão, né? Mas quando ele se refere aos xingamentos, aos ataques que ele recebe na internet pelo fato de ele ser assassino, ele diz que é o povo da Glória Pérez que está fazendo isso, entendeu? Então quer dizer, ele é uma pessoa muito fria, extremamente maldosa, entendeu? Ele também assim está demonstrando dessa forma que ele tem um desprezo pela Glória Pérez, a mãe da vítima. E como eu falei também, esse é um crime que ficou marcado não só pela barbaridade, como também pela impunidade, porque ele e a Paula foram soltos em 1999, eles seguiram a vida deles, entendeu? A Paula não fala sobre esse assunto, mas ele tá aí disfarçado de crente, né, de evangélico, enfim. Infelizmente essa é a realidade no nosso país, em que a justiça passa pano pro criminoso, entendeu? Esse é o, sabe, é a triste realidade do Brasil, entendeu? Em que os assassinos ficam livres, e eu imagino também o quanto deve ter sofrido, com certeza está sofrendo até hoje, né? A mãe da vítima, o marido dela, entendeu? O Raul Gazola, ele já teve 4 infartos depois que esse caso aconteceu. Então assim, é uma coisa muito triste mesmo, entendeu? Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Desculpa se eu me atrapalhei um pouco para falar. E esse barulho aí do fundo, e a chuva, tá chovendo muito agora, tá trovejando aqui. Mas é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E fiquem com Deus e até a próxima.